vamos fazer uma viagenzinha aqui pela loja da Granja de Cister, porque falar de plantas aromáticas e medicinais, a criatividade que me assiste aqui neste livro, não era possível ser um livro de conteúdo completo se não tivesse a participação da minha amiga Fernanda Delgado. Às vezes nós nos livros costumamos dizer ao autor, os coautores, isto é um trabalho de equipa, de várias pessoas. E a Fernanda Delgado é quem percebe verdadeiramente de ervas aromáticas e medicinais. Quer dizer, na sua componente botânica e na sua utilização, na etnobotânica, nos benefícios que traz. E tenho aprendido imenso com ela. E uma das coisas que mais aprendi com a Fernanda, já há muitos anos, quer dizer, quando começamos o projeto, já há 15 anos, era as frescas são aquelas que nós devemos incorporar na nossa culinária no final, porque elas perdem a sua fragrância, vá lá, para todos perceberem, muito rapidamente. Então, isto quer dizer o quê? Quando utilizarem os coentros, a hortelã, a salsa, o tomilho em fresco, qualquer erva em fresco, até as podemos utilizar no princípio ou durante a culinária, enquanto estamos a cozinhar, mas no final reforçar sempre para devolver a frescura dessa planta aromática. E olhando aqui para esta prateleira que está curiosamente muito bem apetrechada, porque tem aqui um conjunto de ervas aromáticas dentro dos vasos que podem levar lá para casa, continuar a regar e a alimentar, e vão mantendo durante, eu diria que uns 3 meses, os tomilhos, a salva, aguentam anos. Depois convém mudar de vaso para que a planta, no seu substrato no solo, tenha mais alimento e mais terra para que o enraizamento vá acompanhando o crescimento da parte arbustiva. Tem aqui uma que não é muito comum nós encontrarmos, que é engraçado, a camomila. Isto é a planta que dá origem à camomila que nós depois compramos nas saquetas em seco. Eu já não vi uma camomila fresca há muito tempo, uma planta muito bonita, que é esta agora a altura certa para a plantarem lá no vosso canteiro. Temos aqui uns orégãos em vaso para depois mudar para um terreno mais agreste, não é? Que eles gostam de terrenos um bocadinho agrestes. Aqui uma alfazema, que é agora a altura também de plantar as alfazemas, para que daqui por 2 meses estejam grandes, viçosas e floridas, muito, muito bonitas. O tomilho comum, que é muito utilizado para as carnes gordas, mas também é ótimo para fazer infusões. E no caso das infusões de tomilho, sempre em seco, não em verde, porque fica com um sabor algo adstringente e que não é aquilo que nós pretendemos. O alecrim também, que é uma folha, é uma erva aromática, tal como todas as outras anteriores, elas são persistentes, portanto elas não morrem, desde que estejam bem enquadradas lá nos jardins, ou mesmo nos parapeitos das janelas, enquadram-se perfeitamente. Dando aqui uma pequena continuidade, temos então aqui em baixo os coentros e a salsa fresca. Bom, isto é aquilo que normalmente não falta nas nossas cozinhas, em particular a salsa. Os coentros um pouquinho mais para sul, uma herança dos árabes que quando nos muitos anos que nos mantiveram aqui com a sua cultura e que deixaram a sua presença, deixaram-nos esta grande herança que são os coentros. Eu lá em casa uso muito, para além dos coentros frescos, as sementes de coentros. É na semente que está o melhor conteúdo nutricional, porque eu das sementes consigo extrair óleos essenciais com grandes benefícios na alimentação, em nutrição e em saúde. E continuando um pouquinho mais à frente, há aqui uma secção que é obrigatório nós visitarmos, que é onde nós encontramos um conjunto de infusões secas e de grande qualidade e felizmente muito bem embaladas, porque eu conheço a produtora, a irmã do Silvino, eu não me recordo do nome dela, mas produz umas ervas aromáticas fantásticas. Nós há bocadinho bebemos um chá da Infusa e eu fiquei muito feliz porque quando eu conheci, ela tinha começado há muito pouco tempo a fazer estas ervas aromáticas e fiquei muito feliz pela embalagem. Esta embalagem preta, que esteticamente é muito agradável, mas tem também uma outra grande vantagem, é não permitir que o sol destrua
os compostos bioativos que nós encontramos em cada uma destas ervas aromáticas, porque é um inimigo da preservação desses compostos. Então, eu não preciso de ver o que está lá dentro. Basta-me ler o que diz aqui, como é que se deve utilizar, e se eu tiver curiosidade, eu hoje pego no telemóvel, se não sei o que é erva príncipe e para que serve, facilmente com a internet chego lá. Para além disso, há uma outra coisa que eu gosto muito nos produtos da Infusa, é que todos os produtos que eles utilizam aqui, que eles apresentam aqui neste mostruário na Granja de Sester, todos eles se adaptam para culinária salgada, mas também para culinária doce e para infusões. Eu há bocadinho fiz referência ao tomilho. Os tomilhos são ótimos em infusão e combinados com outras plantas aromáticas, sei lá, uma casca de laranja, um pau de canela, e nós fazemos uma infusão de tomilho-limão, ou até mesmo de tomilho Bela Luz, que é um tomilho que tem um toque a eucalipto extraordinário, que naquela altura do inverno, vamos fazer aí um xaropezinho para a garganta, em vez de porem só o mel e o sumo de limão, coloquem um bom ramo de tomilho, coloquem um pau de canela e uma bagazinha de cardamomo, esmagam aquilo, maceram tudo aquilo e vão ver que ao fim de 3 ou 4 dias aquilo é quase como um emplastro, aquilo fica ali agarradinho às cordas vocais e vai melhorando. Portanto, é muito interessante, porque isto são plantas aromáticas e medicinais de uso em culinária, mas também nas infusões. Uma das outras coisas que nós podemos utilizar nas infusões, para quem não gosta muito daqueles sabores menos intensos, há uma coisa que nós podemos incorporar. Olha, a Desidrata, que é uma empresa aqui da região, conheço muito bem as manas, tem a maçã, a pera desidratada, o morango, o ananás, o figo pingo-mel, todos estes frutos secos, estas passas, podem ser incorporadas numa infusão. É muito frequente nós encontrarmos no mercado misturas que têm ervas e frutos secos. Ora, uma chamada de atenção é que muitas das vezes essas misturas têm aditivos para lhe dar cor e dar sabor. Façam vocês mesmo a vossa mistura, escolham aquilo que mais vos agrada. É extremamente interessante esta combinação entre os frutos secos e as ervas aromáticas e medicinais. E reparem, já há bocadinho falamos, quando provámos ali aqueles biscoitos, que o projeto Bioaromas faz também muito bem. Os técnicos do Centro de Ciência Viva, a Edith, a Sónia, a Tomé e quem acompanha estes jovens, é uma das coisas que fazem também para as suas feiras, é a produção de biscoitos, e todos eles têm ervas aromáticas, mas também podem levar uns pedacinhos de frutas desidratadas, é muito interessante, ou frutas frescas também. Bom, e eu vou continuar aqui pela loja. Agora estamos aqui numa secção que não me interessa tanto, e vou-vos dizer porquê. É porque é a secção dos processados, e a nossa alimentação deve ser muito mais natural, e não é à toa que encontrei aqui uma caixa, uma lata de filé de cavalo. Já vou falar dela a seguir. A nossa alimentação deveria ser sempre de base natural. Estamos aqui ao pé das leguminosas, que nós deixamos de consumir. Nós, quando olhamos para a roda dos alimentos, há lá uma parcelazinha que representa cerca de 4% daquilo que devia ser a nossa ingestão diária, e são as leguminosas. Olha, temos aqui uma feijoca maravilhosa, muito popular em Espanha, mas também na Serra da Estrela, onde é fácil de encontrar as feijocas à moda da serra, que não é bem uma feijoada, é uma coisa, na minha opinião, muito superior à feijoada, só porque leva esta feijoca, que é maravilhosa, que é um feijão grande, bastante carnudo, bastante saboroso. Aqui o grão de bico, a lentilha, que é uma leguminosa do Mediterrâneo, é nossa, portanto tem influência aqui no nosso território, que é nativa do Mediterrâneo. Bem, todas as outras, a feijoca, os outros feijões, o grão é nosso, portanto é do Mediterrâneo também, terão sido os gregos quem disseminou o grão um pouco por toda a Europa. Bem, todas as outras são muito mais da América do Sul, está bem? Mas estão cá connosco há muitos anos, bastante bem adaptadas. Mas ainda bem que encontrei aqui uma lata de cavala, porque os peixes que nos fazem melhor são os peixes gordos. E a cavala
é um desses peixes que nós temos em grande abundância na nossa costa e que deveríamos integrar na nossa alimentação numa base semanal, 2 a 3 vezes por semana, um peixe gordo, sardinha, a cavala, eu já não vou dizer tanto o atum, porque qualquer dia nós não temos reservas de atum, mas é um peixe gordo, de grande qualidade. Não vou recomendar o salmão. Se fosse há 20 anos atrás, há 27 ou 28, quando nós recebíamos os salmões em caixas individuais, que faziam uma viagem de 7 ou 8 dias para chegarem até nós refrigerados, quer dizer, com uma camada de gelo e com um termómetrozinho a indicar a temperatura, esse sim era o verdadeiro salmão selvagem, que o salmão não é rosa, não existe salmão com aquela corzinha que nós encontramos por aí. São salmões produzidos em aquacultura, em alto mar ou não, e que a ração, a alimentação, é-lhe introduzido um carotenoide de origem natural ou não, para que depois tenha aquela cor bonita. Bom, prefiram a cavala, a sarda, o nosso carapau, temos tanto carapau na nossa costa, portanto os peixes de pequeno porte, que são também aqueles que têm menor bioacumulação de resíduos, que o mar está também contaminado. Portanto, quanto mais pequeno for o peixe, mais saudável ele se torna também. Portanto, aqui na Granja de Sester há uma gama da marca Dama, muito boa, eu conheço, portanto a gama é muito maior do que apenas este filete de cavala, e esta tem particularmente tomilho de limão biológicos, portanto, provavelmente produzidos em Portugal. Portanto, um produto de excelente qualidade. Mas ia eu a dizer que preferia virar-me aqui para este lado, onde nós encontramos muitos produtos da horta. Nós, quando olhamos para a roda dos alimentos, ela ensina-nos a coisa muito simples. Ela diz-nos qual é a porção ou quantidade de alimentos daquela classe que deve incorporar no nosso prato. E se nós olharmos com alguma atenção, ela é maioritariamente os hortofrutícolas e os cereais e os derivados dos cereais, como o pão que às vezes eu ouço erradamente dizem, mas o pão faz engordar. Mas depois também ouço dizer, não, o que faz engordar não é o pão, é o que pomos lá dentro. Bom, na verdade faz engordar tudo aquilo que nós comemos além das nossas necessidades. E uma coisa nós sabemos é que a nossa alimentação deve ter como fornecedores de energia os hidratos de carbono, onde o pão representa o principal papel. É dos alimentos mais produzidos e consumidos no mundo, é o pão. Mas bom, olhamos aqui para as cebolas, para os alhos, que têm propriedades fantásticas. Olhamos para aquela vitrine onde há cor, há sabor, mas para além dessa diversidade de sabor, há também uma diversidade nutricional que nós precisamos incorporar na nossa alimentação. Numa frase, se eu quiser dizer em apenas uma só frase como é que deve ser a nossa alimentação, ela deve ter pelo menos no prato 4 cores distintas para ela ser rica e diversificada, e devemos ir alternando. Isso quer dizer que os legumes têm que estar lá presentes, a batata amarela, a batata doce amarela, a batata doce branca, que existem centenas de variedades, nós aqui na zona produzimos bastante e de muita qualidade, que tem um índice glicémico mais baixo do que a batata comum. Olhem, o gengibre, que é um dos... Este sim, há muita investigação feita acerca do gengibre, um dos mais poderosos anti-inflamatórios naturais. Na minha infusão diária, todos os dias faço 2 litros de infusão, ele entra diariamente na minha infusão, ralado num ralador, vai diretamente para a infusão. Muitas vezes no verão a infusão é uma infusão à temperatura da água à temperatura ambiente, portanto ralar um pedaço, um troço de 3 cm de gengibre e colocar na vossa garrafinha ajuda a diminuir as inflamações que ocorrem nos tecidos celulares decorrentes de más práticas alimentares que nós vamos tendo. Mas e porque nós estamos numa loja que está recheada de produtos de grande qualidade, eu encontro aqui uma coisa que também é muito interessante. A cúrcuma. A cúrcuma é uma pequena raiz, parece que o gengibre, mas são de famílias muito distintas. Eu parti esta propositadamente para verem que
a cor da cúrcuma, este laranja, confere-lhe é bastante investigada cientificamente. Sabemos que a cúrcuma é um antioxidante extremamente poderoso e que, para aumentar a sua biodisponibilidade, nós devemos combinar com pimenta preta. Okay? São a combinação desses dois ingredientes. Acho que este inverno não usei tanto a cúrcuma, que uso habitualmente em pó, mas também podem utilizar assim. É um pigmento também natural, muito utilizado em tinturaria de roupa e não só. Aliás, tem uma classificação é um produto que é utilizado na indústria alimentar, em natureza, em pó, para conferir cor. Mas tem esta capacidade, é um antioxidante extremamente poderoso. Portanto, andando aqui pela loja, nós encontramos também o produto da época. E algum que, não sendo da época, aquilo que antigamente se dizia, os produtos temporões, o temporã, maçã temporã, maçã que vem fora da época. Eu gosto de utilizar muito esse termo para designar a fruta que está conservada, que foi produzida o ano passado, aqui na nossa região. Neste caso, eu conheço muito bem o produtor, é um dos grandes produtores aqui de Alcobaça, fruta de grande qualidade e que deve fazer parte da nossa dieta, pelo menos 2 a 3 peças por dia de fruta, de qualidade, da proximidade, produto local. Nésperas, que já é a altura delas. Eu tenho uma nespereira lá no meu quintal, ainda não dá, mas na minha aldeia tenho uma nespereira muito antiga que utilizo, que já apanhei lá umas nésperas este ano. Depois há uma coisa que eu gosto sempre de falar, e quem me conhece sabe que eu sou apaixonado pelos produtos locais. E há um deles que eu aprecio particularmente e que tenho um compromisso de divulgar, mas de, no futuro, fazer alguma investigação, que é o porco malhado de Alcobaça. Já hoje falei um bocadinho sobre ele. Hoje já temos alguns produtores a transformarem o porco malhado de Alcobaça a produzir enchidos de grande qualidade a partir desta raça, a terceira raça autóctone de porcos em Portugal, e com um trabalho de grande mérito. Neste caso tenho que tirar o chapéu ao Luís Rodrigues do Sabores do Malhado, que foi talvez até hoje o mais resistente dos defensores do malhado de Alcobaça. Há outros mais por aí, não é o único, mas ele tem sido bastante resistente neste trabalho. Portanto, se me perguntarem qual é a secção que eu gosto mais nesta loja, eu diria que é toda a secção à esquerda, onde estão essencialmente os produtos naturais, e depois, claro, tem uma garrafeira maravilhosa de vinhos, muitos produtos de conserva. Os produtos de conserva que nós perdemos muito o hábito de utilizar as conservas, e é uma pena, porque as conservas de pescado em Portugal são uma indústria que tem muitos anos. Nós perdemos muita indústria nas últimas décadas. Felizmente está-se a recuperar. Novos investidores, novos visionários da indústria pesqueira, que estão a trazer conhecimento, marketing, imagem e um posicionamento da nossa indústria pesqueira que nos permite hoje exportar para todo o mundo sardinhas, cavalas, atum, carapau, enfim, uma infinidade de produtos do mar que valorizam as espécies que normalmente são mais pequenas e que precisam de ser valorizadas. Portanto, a Granja de Sester é um espaço onde nós podemos vir comprar o jantar, o almoço, as festas e aquele momento mais rápido, porque tem uma oferta bastante diversificada. Agora, há pouco tempo eu descobri que também tinham produtos congelados e de qualidade, e portanto o desafio é este: venham até cá, venham descobrir o que se faz e produz de melhor na nossa região.